Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar mais um risco natalino. E o texto que eu escolhi está no Salmo de número 33, versículo 1, que diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelo fundo, porque aqui nós temos uma manga, né, de vela e precisamos fazer uma transparência, então a gente começa por ali. Eu vou umedecer todo o trabalho. Se você não tem muita segurança, eu não fiz o acabamento ainda, tá? Se você não tem muita segurança para trabalhar com a água, então eu te aconselho a passar diluente. Clareador não, porque o clareador ele é muito denso, mas o diluente dá um resultado excelente. Percebe como ele tá bem úmido? Dá pra ver as manchinhas, né? Aqui não tanto. Eu mirei mais na parte aqui do fundo, nem tanto pelo trabalho aqui no meio. Passa a mão em cima. Se a tua mão sair brilhante, minha saiu preta por causa do grafite. Pronto, mãos limpinhas, cheia de glitter, mas não estão brilhantes por causa da água. É que eu desenhei aqui com o grafite com 6B e ele é muito macio. Quando eu passei a mão em cima no úmido, minha mão ficou preta. Agora que eu lavei, vou pegar o pitô. O pitô, uma brochinha número 6, pode ser maior, menor, ou um pincel chato mesmo, não tem problema com relação a isso. Eu vou começar com o amarelo limão. Não coloque muito no pratinho, porque a gente vai usar de pouco. E eu vou fazer com esse amarelo limão aqui, ó, em cima da vela. Olha só que delicadeza que você tem que pegar essa tinta e colocar. Não é para encher de tinta. Eu vou pôr aqui, ó, em cima da chama e vou fazer um redondo em volta dela. Não é preciso preencher, mas vai crescendo assim, ó, tá? Agora que nós fizemos isto, eu vou lavar o pincel e vou pegar um pouquinho do rosa bebê. Aqui a gente ainda volta a usar o amarelo, tá? Rosa bebê. Eu vou colocar, agora sim, eu vou fazer em cima do amarelo, em volta da chama, colocando um pouquinho mais de tinta. Viu como ele vai mudar de cor? Aí, vou deixar esse rosado aqui. E continuando, vou colocar um pouco, agora aqui essa parte limitada é o vidro. Nós temos que fazer a parte do fundo que tá atrás do vidro, então eu não vou respeitar a linha ainda com rosa. Eu não vou respeitar a linha da manga. Ó, vou pôr um pouco do rosa aqui. Perceba o espaço atrás das bolas, subindo. Peguei mais um pouquinho do rosa e vou colocar do lado de cá. Só que eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Entre essas folhinhas aqui. Agora eu tô fazendo o fundo, eu não tô prestando atenção em elementos. Eu vou entrar um pouquinho também para cima do risco. Ó, quase encontrou aqui o amarelo, mas eu não vou passar por cima do amarelo. Não precisa chegar até lá em cima. Eu terminei com o meu por aqui, ó.
Aí. Um pouquinho mais forte aqui. Rosa, rosa. Agora eu vou usar o cinza. Do cinza pro rosa dá pouca diferença. O cinza claro, não tem? Pegue uma pincelada grande de branco e uma pontinha de preto. Você vai conseguir esse cinza claro. Com esse cinza, eu vou fazer uma sombra aqui dentro do risco, ó, do lado da vela. E ele já vem sumindo aqui em cima do rosa. Do lado de cá também. Apesar de que a gente tem aqui, ó, aquele raminho verdinho de pinheiro, mas aqui pertinho do suporte da vela eu vou deixar escurinho com cinza. Não deixe linha aqui, dá uma esfumada. E vou colocar o cinza aqui também, atrás do laço. Do lado da vela de cá, do lado da vela de cá. Não precisa chegar o cinza em cima do amarelo, que tá bem escuro, então eu vou pôr aqui, ó, bem no meinho da perna do laço. Vou subir, limpando o pincel. Aí, sombreei esse lado. Aqui, ó, no cantinho, eu vou começar com uma pinceladinha do cinza e vou sujando pra fora também, pra cima do rosa. Agora, eu vou voltar com o cinza aqui embaixo. Aqui embaixo das bolas. Aqui deixa bem acentuado. Aqui temos raminhos verdes. Só que nós não vamos preencher toda a área com verde. Vai ser linha. Então, eu vou pôr o fundo sem deixar linha pro lado de lá. Aqui eu acompanho a fita. Mais um pouquinho, coloco bem ali dentro, ó, da curvatura e venho limpando o meu pincel para fora de leve. Olha como fica bem delicado. Aqui embaixo também. Lembrando que tá úmido, o meu trabalho tá, meu pano aqui, ó, tá úmido, levemente úmido. Tanto que esse fundo aqui, ó, ele nem vai crescer, porque não tem muita água. Aqui eu já vou puxar um pouquinho, preparando uma base, né, uma mesa. Crescer um pouquinho aqui na ponta. Crescer um pouquinho aqui na ponta. Subindo aqui, ó, contornando a vela. Rosa, rosa, cinza. Agora eu vou lavar o pincel. E vou voltar aqui, que eu ainda tenho um pouquinho do amarelo. Vou pegar esse pouquinho de amarelo. E eu vou colocar esse amarelo aqui. Vou pôr assim um pouquinho aqui. Agora eu tô fazendo manchinhas mesmo, tá? Mais um pouquinho do amarelo, 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 amarelo. Mais um pouquinho do amarelo aqui. E eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vazando um pouquinho, saindo um pouquinho para fora. Sempre quando você está montando uma composição de cor, você deve ter as mesmas cores assim em vários pontos do trabalho, se é colorido. Evita fazer uma coisa azul aqui, amarelo aqui, vermelho aqui, puro. Tem que dar uma passeada pelas cores. Eu vou colocar mais um pouquinho do amarelo aqui, ó. Aqui o arranjo tem esse movimento, então o amarelo vai fazer isso aqui. Pode sair para cima, sumindo, mas ele vai sumir assim. E agora eu vou entrar com um pouquinho do azul. Azul hortênsia. Um pouquinho do azul. Vou colocar o azul aqui. Aqui temos verdinho, pinheiro, só que ele não cobre tudo, então a gente precisa de um fundo preparado para poder puxar esses galinhos. Sumiu ali o azul, vou colocar o azul do outro lado, aqui ó, tem o amarelo de um lado, tem o rosa do outro, vou colocar um pouquinho do azul no meio, mesclando dos dois lados, aqui com o amarelo, cresço um pouquinho,
Tá úmido e eu tô trabalhando com pouquíssima tinta, então ele não vai manchar. Cresça um pouquinho aqui, ó, pra cima do rosa. Tenho azul, azul, rosa, rosa, azul, azul, amarelo, amarelo, amarelo. Vou pôr um pouquinho do azul aqui também. Aqui, ó, no cantinho. Só uma manchinha. Aqui embaixo, não, acho que eu não quero azul aqui embaixo, acho que eu quero um amarelinho. Aqui. Acabou o cinza, aí eu venho com um amarelinho só para finalizar aqui essa base, porque eu quero puxar tons de amarelo para o trabalho. Pronto, não ficou a linha toda de cinza. Temos um amarelinho. Vou pegar o cinza novamente, um pouquinho só, bem na pontinha do pincel. E agora eu vou fazer uma sombra aqui, ó. Tá vendo que ela tem uma curva? Bem nessa curva. Passei bem certinho, sumo lá pra cima. Venho trazendo de leve aqui pra baixo, ó. Até aqui encontrar a bola. Cantinho, um pouquinho mais. O rosa tá vazando pra fora. Mais um pouquinho e agora o lado de lá. Não pode fazer assim, você tem que girar. Minha mão já tá fazendo sombra, mas você tem que colocar desse jeito aqui, ó. Assim. O pincel tem que ficar pra cá. Vem subindo, sumindo com a tinta, vai descendo, sumindo com a tinta. Aí você limpa pra fora. Olha como a gente já tá realçando aqui a forma da manga. Ainda tá bem úmido. Agora eu vou mudar de cor e de pincel. Olha, peguei um pincel número 10, que tá bem grandão, mas tá aparado. E eu vou colocar um pouquinho de sépia. Com esse pouquinho de sépia, eu vou realçar aqui, ó, o cantinho. Ainda tá úmido o meu pano. Cantinho. Mais um pouquinho. Esse cantinho aqui. Cuidado para não preencher, assim, deixando essa ponta ali só sem tinta, para ficar parecendo que o sépia tá preso aqui. Não, ele não tá preso, ele ainda é fundo. A gente só tá realçando detalhes. Aqui, ó, entre as folhas, eu vou começar no meio e eu venho limpando o pincel para fora. Não, aqui, ó, apesar de que vai ter o verde, eu vou deixar o sépia, porque a base do nosso trabalho é amarelo. Aqui, ó, cantinho, entranha, profundidade, sépia. Vou puxar ele um pouquinho mais aqui pra cima, por causa do verdinho que tá ali. Olha como o sépia vai se perdendo em cima do outro tom que a gente já colocou. Aqui também, cantinho. Vai subindo e sumindo em cima do amarelo. Aqui embaixo eu tenho um cantinho aqui. Eu não vou além do trabalho, tá? Eu não vou além do risco ali, não vou descer mais. Aqui temos um cantinho que vai sair um verdinho daqui. Dois, pus um pra lá. Tô seguindo a linha da pétala da rosa e agora o laço. A ponta da folha tá aqui. Só um pouquinho aqui no fundinho. Aqui já tenho mais. Um pouquinho mais forte. Essa parte aqui, ó, é a base da arandela ali, né, da manga.
Cantinho fica mais forte. Cantinho. Você põe a tinta lá no cantinho. Aí vai limpando o pincel, puxando a tinta para fora. Aqui eu tenho verdinho também. Vou colocar o sépia aqui no canto. Limpo o pincel para fora. Aqui eu já vou puxando um pouquinho para fazer o contorno da bola. Eu formei ali a bola. E aqui só vem sumindo, tá vendo? Venho só limpando o pincel. Vai fazer uma base para a bola, mas não vai ficar forte. O amarelo aqui aparece bem. Agora eu vou começar a fazer aqui dentro a transparência. Também tudo sombreado, todos os cantinhos. Em cima do cinza, sem cobrir totalmente, só para fazer mesmo um sombreado. Olha só como ficou. Do lado de cá, a mesma coisa. Aqui parece que vai sumir totalmente o risco, né? Mas você tem o risco para olhar depois, que esses galinhos aqui a gente nem precisa de risco. Esse lado de cá, ele tem mais elementos na frente, então fica um pouquinho mais escuro. Agora o meu pincel tá quase limpo, ó. Não tem quase tinta nenhuma. Eu vou fazer, eu tenho aqui o amarelo. No meio desse amarelo, eu vou fazer um leve sombreado com o sépia. Esse sépia aqui, ó, não tem quase tinta nenhuma. Bem no meio, você vem trabalhando, você pode até marcar assim. Aí vai trabalhando com o pincel redondinho. Pronto. Agora, vou pegar novamente a brochinha, pituar. Vou pegar novamente o cinza, deixando um pouquinho de tinta. Está vendo esse pescoço? Então, aqui, ó, nesse pescoço, a gente tem um pouquinho de sombra. Você viu que eu coloquei um desenho aqui? Embaixo desse desenho, você vai fazer isso aqui, ó. Não é para subir com o cinza em cima do amarelo. Você vai puxar ele para fora, para dentro, sem subir em cima do amarelo e deixando bem suave. Aqui, ó, nesse espaço, eu vou subir um pouquinho mais. Carreguei de tinta de novo. Aqui, ó, nesse espaço, vou subir um pouquinho mais. Vou cobrir o rosa? Não, vai aparecer o rosa. Aqui em cima, bem embaixo daquela linha que eu vou fazer um douradinho ali. Você vai pôr um pouquinho, do lado de cá também, do lado de cá também. Ó, dá uma esfumadinha para não ficar aquela linha reta. É um sombreado. Isso aqui é difícil, tá, gente? Cuidado, o segredo é não pegar muita tinta, é acrescentar se precisar. Porque se encher de tinta não tem como tirar. Aí vai ficar uma transparência pesada, aquele brancão. Não fica muito legal, né? É uma transparência, mas não é tão legal. E aqui, ó, nesse gordinho, eu vou pôr um pouquinho também. Assim, acompanhando essa linha de fora, ó. Do lado de cá nem precisa, porque do lado de cá tem já a fita aqui, mas pode pôr um pouquinho. Olha o movimento. Só que não é uma linha contínua. Aí, pronto. O que era para ser transparente já tem uma base pronta. Agora nós vamos fazer essa parte aqui. E eu vou começar com o pincelzinho número 2. Eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. Depois do lado de lá também. No cantinho.
Lavo o pincel e termino aqui com o branco. E dá uma esfumadinha. Agora eu posso fazer a vela. Olha só a sequência de cores que eu vou usar na vela. Isso aqui. Começo com o branco. Olha onde. Eu tenho aqui, ó, um ladinho de trás. Eu vou pôr um pouquinho do branco. Da esquina aqui até o pavio. Aí pego mais um pouquinho de branco. E vou começar aqui, ó. E vou atravessar. Ó, até por aqui. Vou crescer um pouquinho esse branco aqui no meio. Lavo o pincel. Eu vou usar o amarelo limão aqui em volta desse branco. Vou colocando assim de pinceladinha aqui também, ó. Eu preencho o restante do espaço que sobrou aqui com amarelo limão. Dá uma esfumadinha pra cima do branco. Aqui vem até o final. Eu coloquei a tinta, agora eu vou fazer isso aqui. Esse movimento com o pincel pra baixo vai dar uma esfumada. E aqui em cima, o mesmo movimento, só que mais curto. Aqui não vou esfumar, mas aqui em cima, nessas duas áreas também. Depois vai ter que voltar ali com o branco, tá vendo? A gente faz um pouquinho de sombra ali atrás só pra aparecer. Acho que eu vou fazer já. Uma isca de sépia. Aqui, ó, uma sombra atrás da vela, bem discreta, só para aparecer o branco. Amarelo, e agora eu vou pro cor de rosa, que vou chegar quase, praticamente até o final. Aí eu vou puxando essa tinta do mesmo jeito, pra cima do amarelo, sem deixar linha. Vai misturando de leve. Aqui eu vou fazer uma gota. Então, eu deixo assim uma protuberância. Deu uma misturada. Eu vou pegar, nem lavei meu pincel, eu vou pegar o cinza. E vou colocar na base. Aqui, subo, já faço a sombra do escorrido. E vou passando esse cinza pra cima do rosa. Aqui, vou puxar um pouquinho mais. Última cor. Sépia, muito pouquinho, vou até tirar o excesso aqui, só um tiquinho. Vou realçar aqui a gota, vou colocar um pouquinho aqui no meio, vou puxando para os lados, vou deixar um pouquinho manchadinho assim, ó, subindo. Lavo meu pincel. Eu vou usar um pouquinho do ocre. Ainda ficou aqui bem no lugar do pavio, para fazer uma sombra entre essa parte branca e a parte amarela. Então, eu vou colocar o ocre bem em cima do amarelo e vou dar uma puxadinha para cima, mas sem cobrir o amarelo, tá? Tem que aparecer branco, amarelo e o ocre. Acho que deu ali. Mais um pouquinho. Eu vou fazer uma sujeirinha aqui. Aqui. Ali. E agora puro... eu vou fazer aqui em cima também, né? Aqui a gente já tem, na chama a gente já tem um pouquinho do amarelo, né? Vou pegar o branco, vou passar aqui, ó, em cima da linha. Do lado de cá também. Aqui no meio só vou pôr uns risquinhos assim, não vou preencher. Pegando o amarelo e fazendo uma linha em cima do branco. Olha, ele vai aparecer, mas ele vai ficar mais discreto. Aqui dentro desse espaço eu vou colocar o ocre.
E agora eu vou usar um pouquinho do sépia. Pincel 0, sépia na pontinha. Toda essa parte de baixo aqui, ó, vai ficar com sépia. E eu vou puxando esse sépia pra cima. Aqui eu já tenho o pavio. Mas o sépia, ele não cobre o ocre, tá? Ele só faz uma base. É manchadinho. Vou fazer aqui, ó, um contorninho, uma sujeirinha e assim, tá pronto. Mais um pontinho aqui. Com esse 0 eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, com um pouquinho do branco. Só um pouquinho de luz aqui. Tá úmida ainda a tinta, você viu como consegui fazer com que sumisse? E vou pôr até um brilho aqui, ó, desse lado. Esse cantinho aqui também tá pedindo uma gota. Então, eu vou fazer aqui, ó, o branquinho. Dou uma esfumadinha. Agora tem que escurecer um pouquinho pro lado de dentro, né? Eu vou usar o ocre. E um brilho aqui. Já vou deixar pronto aqui, ó, mais um pouquinho do branco, que aqui já até secou o que eu tinha feito, para fazer a parte de cima. Essa é a nossa velinha. Agora vamos terminar aqui a parte de baixo. E eu vou colocar o ocre inteiro. O risco vai aparecer. Aí, terminei de preencher. Eu vou usar o caramelo para fazer aqui uma sombra bem embaixo, não na beiradinha, um pouquinho para baixo, ó, a sombra. Daí a sombra vem até aqui, aí ela volta e faz isso aqui. Puxo, porque aqui em cima nós vamos fazer um douradinho. Não chega na linha, porque é aqui embaixo que eu vou pôr a linha, ó, para separar um pedacinho do outro. E faço de novo aquele vai e vem aqui com caramelo. E daí o outro também. E faço aqui embaixo aquele caramelo. Sem chegar na beiradinha aqui. Depois aqui, essa parte aqui tá na frente daquela. Então, o caramelo desse vai chegar até embaixo. Caramelo do lado de cá, saindo aqui da bola. Caramelo do lado de cá, saindo de trás da bolinha ali. Agora eu vou usar o 0 para colocar essa outra sombra de sépia. Aqui na linha. Eu vou usar o 0 assim, depois eu venho com um pincel maior. Depois eu venho com um pincel maior esfumando. E tem que ficar mais ou menos na mesma linha. A sombra, né? Ó, 0, esfumando. Depois aqui tem contorno. Agora eu venho com o pincel 2. Vou tirar esse risquinho branquinho para iluminar. Não vou misturar também. É assim, batidinha de pincel. Ficou meio tortinho, mas eu vou acertar com o sépia. Tem que abaixar aqui. Agora eu vou usar o 0 de novo e o branco. Vou sair de lá de trás. Nossa, consigo fazer uma linha. Aqui também. Agora eu vou passar aqui, ó. Precisa ser uma linha ininterrupta? Não, pode ser assim. Vai colocando, principalmente aqui, ó, que tem o brilho. Aí pra cá pode até ser uma linha mais fina e mais repicadinha. Aqui tem que ficar mais forte. Um brilhozinho aqui, um brilhozinho aqui e um brilhozinho aqui não.
e reforçando esse brilhozinho aqui. E acertando as elipses aqui, que elas têm que ficar certinha. Por mais que depois a gente vá colocar o glitter, mas é sempre bom ter isso aqui bem certinho. Pronto, bem bonitinho. Agora nós vamos fazer o galinho do pinheiro. Eu vou começar, aqui eu tenho 2 galinhos, ó, tem um aqui e tem um aqui. Vou começar fazendo uma base de verde pinheiro aqui embaixo, tô usando um pincel número 2. Aqui, ó, fica bem preenchidinho mesmo. Vou contornar as bolinhas, porque eu quero que elas fiquem bem vermelhinhas. Então, a gente não pode passar o vermelho em cima do verde, porque ele vai ficar meio marrom. Então, eu vou preservar o espaço. Aqui tenho mais uma bolinha. Agora, eu vou puxar galinhos para fora. Aí, vem o segredo. Procura não puxar lá de baixo para cima. Você tem aquele galho central. Aí, você puxa assim, ó, pro lado. E aqui fica maior, menor, 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 até acabar do tamanho daquele galho. Ó, você vai puxando e vai preenchendo. Pro lado de cá também. Não deixa aquela rodinha aparecendo, tá? Viu como ele ficou curtinho? E deu acabamento. A mesma coisa aqui. Acho que tem mais uma bolinha aqui, nem sei. Não tô olhando no risco. Vou puxando, sempre pegando o pincel deitadinho para ficar assim, aquele galinho, aquele risquinho bem fino. Aí, agora eu vou fazer um acabamento com o amarelo bebê e o pincelzinho 0. E eu não vou refazer todos os galinhos, eu vou colocar uma luz somente, olha como. Umas pinceladinhas. E vou preservar, é lógico, ali as bolinhas. Aqui eu vou passar esse galinho por cima. Então, ele vai levar a maior parte do galinho com o amarelo bebê. Aqui, ó, desse lado. Ali nem preciso colocar nada. Você não vai fazer só galinho pros lados. Viu que eu coloquei aqui, ó, no meio também? Pra cá, pra lá, vai fazendo e vai ficar assim. Bem arrepiadinho. Mais um galinho aqui, mais um galinho aqui. Aí. Eu vou adiantar todos os galinhos. Então, agora nós vamos pintar as bolinhas. Eu vou usar o vermelho vivo e como eu deixei o espaço para preencher, então elas vão ficar assim bem vermelhinhas. É bem fácil. Você preenche, quando elas estiverem se encontrando assim, aí você pode pegar o pincel 0 com o verde pinheiro, aí você pode dividir. Se você fizer e ficar meio borradinho, não ficar muito redondinho, você pode fazer esse conserto também com o pincel 0. Depois que você fizer isso, você finaliza a bolinha só com um pontinho de branco, que eu não gosto de colocar no meio, tá? É um pouquinho pra cima do meio, sem encostar na borda também. Eu já fiz todos os outros galinhos, eu já mostro pra você. Olha só como ficaram os galinhos. Aqui eu resolvi deixar um só com a bolinha. Aqui, olha, essa área aqui, ó, é um pouquinho diferente. A gente já tinha feito um fundo com sépia e o galinho tava aqui. Aí eu só puxei uns verdinhos assim, ó, por cima do sépia mesmo, sem preencher totalmente. Aqui também. Agora nós vamos fazer as folhas da rosa.
para elas secarem as folhas. Então, você viu que aqui tem um centro que eu já vou preencher aqui com o sépia. Assim. Agora, nós vamos fazer essa folha aqui que tá por trás. Eu vou usar o sépia. Olha o lado da ranhura. Aqui, você viu que a rosa tá por cima. Então, eu vou colocar o sépia também. Olha o pedaço que sobrou. Então, nessa metade aqui, eu vou pôr um pouco do verde pinheiro, porque eu quero que fique meio esverdeado, mas eu não quero aquela folha verdona. Eu quero uma folha bem queimada. Coloco agora do lado de cá. Dou uma puxada pra dentro. E pego um pouco do verde pinheiro, dou uma sujada. Mas eu não tô preenchendo tudo. Esse verde pinheiro é mesmo só umas pinceladinhas. E agora o amarelo bebê, eu vou fazer a luz. Aqui, ó, eu vou separar. Olha esse gordinho aqui da rosa. Aí venho limpando o pincel, porque aqui é uma área de sombra. Agora eu vou por aqui, que é uma área de luz, e vou puxar pra dentro. Deixando essa ranhura. Aqui eu vou pôr mais um pouquinho, também deixando a ranhura. A folha da rosa tem essa ranhura bem acentuada. Aí. Agora esta, vou fazer a mesma coisa, só que aqui tem uma dobrinha. Ponho a linha no meio, a ranhura tá pra lá, né? Olha aqui, eu já vou puxando a sombra pro lado da ranhura. E agora eu já venho com a sombra do lado de cá, tô deixando a sombra embaixo da dobrinha. Aqui o contorninho. Verde pinheiro, para fazer uma sujeirinha. Verde pinheiro. E agora a finalização com o amarelo bebê. Deixando a ranhura. Não misture. Você mistura o pinheiro com o sépia. O bebê você conduz aqui dentro e puxo, deixando assim. Isso fica muito legal. E agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê e vou fazer a dobrinha. Olha, a linha de fora fica reta e a de dentro ali fica um pouquinho mais claro. Aqui, ó. Depois a gente ainda vai fazer um acabamentinho com zero. Aí vai ficar ótimo. Essa folha aqui agora. Ranhura pra cá. Puxo pra cá. Dobrinha. Deixo mais escuro atrás da dobrinha. Aqui, o lado tá por trás da rosa. Então, eu já ponho o sépia ali e já puxo. Verde pinheiro, para fazer o esverdeado. Limpo o pincel, se quiser pode lavar. Aí coloco a tinta, o amarelo bebê, que pode ser um marfim, pode ser um erva doce, pode ser um verde soft. Tem várias tonalidades clarinhas. Se você quer que seja o bebê, e você não tem, mistura amarelo limão com branco, numa proporção de umas 3 de branco para uma de amarelo limão, acho que. E agora aqui a dobrinha. Eu já vou fazer o acabamento aqui com o sépia, que foi a cor mais escura que a gente usou. Aproveitando os vãos, tá vendo aqui, ó? Aproveito os vãos para colocar uma ranhura mais acentuada. Aqui nem precisa nada.
A roseira, ela é toda cheia de quebradinha, a folha é bem irregular. Então, eu vou fazer esse meio contorno, deixando essa ideia. Eu não vou fazer totalmente, mas deixando a ideia. Não faça lisinho. Aqui, ó, dobrinha. Dou uma acentuada e puxo por fora um pouquinho de contorno, só para marcar aqui. Aqui é liso. Aqui pode fazer o zigue-zague. E aquele risquinho no meio com o amarelo bebê. Olha só como ele ajuda, como ele realça. Você viu que eu fiz de 2 pinceladas, aqui eu vou me torcer. 2 pinceladas, nem precisa ficar inteiro. Vou puxar um galinho pra cá e um galinho pra cá. Vou fazer o contorninho aqui, um pouquinho pra fora. E um contorninho aqui. Pronto. As outras, 1, 2, 3, 4, 5. As outras 5 eu vou fazer igual. Tá? Mesmo processo. Você tem as ranhuras, só aquelas da pontinha que eu não vou fazer tanto detalhe. Acho que eu já vou fazer pra você ver. Essas pequenas, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui, ó, sépia de um lado sem preencher, sépia do outro. Não vou fazer todo aquele aparato de cores. Agora eu vou fazer uma sujeirinha com verde pinheiro e vou finalizar com o bebê. Olha, passo a linha do meio, puxo pra cima, viro o pincel, ponho do outro lado no contorno e puxo pra dentro. Simples assim. Não vou ficar alisando muito. E aqui, acho que ficaram muito escuras, vou pôr mais amarelo. Porque a gente vai fazer o contorno, e o contorno ainda deixa mais escuro. Isso, melhor. Essas duas aqui eu vou fazer igual as de baixo, que as primeiras que eu mostrei. E aqui é só mesmo um detalhezinho, aqui precisa de um cabinho. Aqui, pontinha, serrotinho, 2 ranhuras, cabinho, cabinho, pontinha, crespinho, crespinho, iluminando o cabinho e o meio da folha. Cabinho e o meio. Você viu que eu tô tirando aqui de baixo e já levo o cabinho. Isso. Agora eu termino as outras folhas. Agora nós vamos fazer o laço. E eu vou preencher com o vermelho vivo, usando o pincel número 6, ele inteirinho. O risco vai aparecer, vermelho vivo. Aí, agora que eu preenchi, vou trocar de pincel, vou pegar um pincel número 2 e um pouquinho de sépia. Eu vou até tirar o excesso aqui, ó, pra ficar bem pouquinho mesmo. E nós vamos começar por essa perninha aqui. Primeiro, vou colocar um pouquinho de sombra, esse pedacinho. Começo do cantinho e vou crescendo aqui, ó. A perninha está por trás dessa laçada e dessa pétala. Agora que eu já fiz ali, eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço vermelho que sobrou, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Mas é assim mesmo, tá? Vai levando o pincel de um lado pro outro. Sabe aquela fita de cetim bem brilhante? Olha aqui. E agora, nós vamos fazer a outra perninha que tá aqui, ó, desse lado. Mesma coisa. A laçada tá por cima da perninha, então toda essa área vai ficar escurinha.
Aqui mais escurinho. Dou uma disfarçadinha. Agora eu vou colocar aqui, ó. E vou trabalhar com o pincel assim, puxando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E um pouquinho aqui na pontinha. E vou disfarçando. Isso. Mais um pouquinho de tinta. Agora vamos trabalhar essa laçada aqui. Tá vendo que essa parte tá na frente dessa? Então, aqui por dentro vai ficar escurinho. Esse é um laço bem pequeno e simplesinho, então eu tô inventando umas coisas aqui. Aqui eu vou colocar, sabe aquela sujeirinha que a gente coloca? Eu vou colocar dois, ó. Vou colocar um aqui e um aqui. Vai fazer assim com o pincel, pra lá e pra cá. Agora o lado de cada laçada. Eu vou fazer aqui essa curvinha, uma pinceladinha só, pode deixar bem desenhado. E agora aqui, essa parte tá por trás do nozinho. E agora, esse espaço que sobrou, eu vou colocar um risquinho e vou trabalhar aquela sombra também. Uma sombra só aqui, acho que já dá. Vou esfumar um pouquinho isso aqui. Vamos pro outro lado. Aqui, essa laçada tá por trás da rosa. Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui o cantinho, pra mostrar que ela tá sombreada. Olha lá. Agora, esse pedaço aqui, essa laçada tá por baixo do nozinho. E ali eu tenho essa dobrinha, que é quase uma interrogação, tá vendo? Você vai pôr a tinta e vai dar uma esfumada, mas não precisa esfumar muito, não. É só para não deixar o risco, só um risco. Mais um pouquinho. Agora eu tenho este espaço aqui, que eu vou colocar aquela sombra. E aqui por dentro, que ele fez a curva, e aqui por dentro eu deixo mais escurinho também. E agora sobrou o nozinho pra gente trabalhar. Desse lado ele tá por trás da rosa. E aqui eu tenho um risquinho que você pode pôr assim uma sombra. Eu vou fazer a luz desse laço com branco. Geralmente eu não gosto muito de trabalhar o branco para fazer luz do vermelho, porque ele deixa cor de rosa. Mas nesse caso, a fita pode ser de qualquer cor. Então, não é uma flor que eu vá fazer, querer que fique vermelho trabalhando com branco, por exemplo. Então, o branco, o que eu vou fazer com ele? A mesma coisa que eu fiz com o escuro, só que eu vou trabalhar assim também, ó, deixando o brilho. Não pode encostar no sépia. E outra coisa, não coloque muita tinta. Eu tenho sempre o pratinho aqui para tirar o excesso. E você vai colocar esse branco só nas áreas, ó, que tem o vermelho, sem preencher tudo. E isso é bem delicado. Aqui eu tenho um branquinho. Aqui eu tenho um branquinho. Outra coisa, não deixe isso daqui parado. Você tem que trabalhar pontinhas. Olha aqui como tá ficando. Aqui é só mesmo uma pinceladinha assim, ó. Já dá pra marcar a luz. E aqui a mesma coisa. Sumiu. Aqui um pouquinho. Aqui só um pouquinho, porque a gente tem sombra. É um jeito diferente de fazer laço. Ah, aqui eu não coloquei sombra. Vou colocar um pouquinho também. Nessa parte aqui, ó.
Vou colocar a sombra na mesma direção daquela. Peguei outro pincel aqui, porque eu tô com esse aqui com branco. Aqui eu tenho dois, igual eu coloquei lá. Na beiradinha. Vou colocar um pouquinho aqui. E aqui bem na beirada também. Evita deixar muito marcado. Porque se ficar muito marcado, você não vai enxergar o laço, você vai enxergar pontos fortes de luz e de sombra. Esse branco aqui, do jeito que eu coloquei, daqui a pouco ele seca e ele vai ficar só uma nuance bem pequena. Quando a gente coloca uma tinta em cima de outra molhada. Agora eu vou fazer aqui, ó, com o pincel zero, um contorno de branco na beirada. Ui, pus um ponto ali. Escorreguei o pincel. Esse contorno vai só do lado da fita. Por exemplo, aqui não é lado, aqui é a ponta que foi cortada. Aqui, ó, eu tenho aqui, faz o contorno e vem aqui. Aqui é lado, é a dobra, aqui não tem contorno. Esse lado de baixo, eu posso ter um pouquinho de contorno aqui. Quando chegar por aqui, ó, morreu, sumiu. Não leve pesado até ali. Até aqui pode vir mais pesado, aí você vai arrastando o pincel, sumiu a tinta, pronto. Aqui, ó, eu posso pôr um pouco. Não precisa também chegar até embaixo, aqui ficou bastante, vou até tirar um pouquinho. Aqui, ó, tem que sumir pra lá e sumir pra cá. E agora, desse lado, eu tenho o contorno aqui da laçada. Esse branco ajuda a definir um pouco mais o laço e dá mais uma graça, né? Dá mais um detalhe. Aí... E agora aqui, ó, vou começar aqui do branco, sumiu pra lá, porque ali é área de sombra, e sumiu pra cá, até a pontinha. E aqui também, sumiu pra lá e sumiu pra cá. Temos um lacinho vermelho, simples, mas bem gracioso. E agora nós vamos fazer a rosa. Como eu sei que vocês gostam de acompanhar quando a rosa é feita pétala por pétala, então é isso que eu vou fazer. Pétala por pétala. E a gente vai começar aqui por baixo, que eu tenho aqui a pétala maior. Eu vou usar uma sequência de cores. Amarelo limão. Eu vou preencher. Você viu que a gente tem um risquinho aqui no meio, e esse risquinho nós vamos colocar a sombra. Ó, preenchi bem aqui no meio, pelos ladinhos não tão bem, não preenchi tanto. Eu vou colocar agora o ocre aqui dentro desse triângulo. Vou colocar o ocre aqui, ó, embaixo das duas pétalas que estão do lado. Aqui eu vou esfumar. O amarelo limão, ele é meio transparente, assim, ele é bem clarinho. Então, se você riscou, que ficou bem forte, aperta teu pincel. Tá vendo? Eu não vejo mais o risco. Deu uma lavada. Agora eu vou colocar o ocre aqui na pontinha também e vou limpando pros lados. Você viu que eu não tinha preenchido tudo de tinta, então tem um cantinho ali que eu vou pôr o ocre. Agora a segunda sombra, caramelo. Aqui, ó, no mesmo lugar. Só que um pouquinho menos. Eu vou deixar o caramelo antes do ocre. É só um toquezinho para ficar assim um pouco mais alegre, um pouco mais
saudável essa cor. Bem que o amarelo limão já é bem alegre e saudável. Agora, a terceira, uma, duas, três, a quarta cor, um pouquinho do sépia. O sépia, então, nem se fala, é uma isca, ó, aqui na pontinha e aqui só sujando o pincel. Nem precisa inteiro. Pronto. Primeira pétala pronta. Segunda pétala vai ser essa daqui. Eu vou preencher também com amarelo limão. Preenchido, eu vou primeiro com o ocre. Essa área aqui, ó, vou preencher. Depois eu tenho aqui um recortezinho. Vou chegar até embaixo. Dou uma disfarçadinha aqui. Eu vou também esfregar o pincel para tirar o risco do grafite. Vou pôr um pouquinho aqui em cima, nesse recortezinho. Não vai encontrar. Vou deixar aqui esse cantinho mais escurinho. E agora, acho que aqui, ó, um pouquinho também. Toda manchadinha. Segunda cor, um pouquinho do caramelo. O caramelo, lembrando, ele não vai cobrir o ocre. É só uma sujeirinha. E a quarta cor, um pouquinho do sépia. Aqui. E aqui. Nesse cortezinho. Você viu que eu pus o branco aqui, mas o branco eu vou usar só depois. Por último. Agora nós vamos fazer, já vamos fazer essa pétala aqui, ó. Ela vem até aqui. Encho com amarelo limão. O pincel tá bem limpo. Já trago o ocre aqui, que tá por baixo. O ocre aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui nessa curvinha. A pétala é menor, então eu lavei o meu pincel. Vamos para a segunda cor, caramelo. Aqui vai ficar bem escurinho. Aqui também. Agora, um pouquinho do sépia, que não cobre o caramelo, só mesmo nos cantinhos. Pronto, agora nós vamos fazer esta aqui de cima, que tá lá por trás. Coloquei o amarelinho, vou colocar o ocre nessa parte aqui de baixo, quase até em cima. Vou colocar o caramelo e um tiquinho de sépia. Acho que eu vou pôr até um pouquinho mais do caramelo para deixar ela mais avermelhadinha. Aí. Agora nós vamos pegar aqui de baixo de novo para fazer essa parte, porque aqui, ó, uma já vem por cima da outra. Você viu que a gente foi fazendo as que estavam por baixo. Aí agora a gente começa daqui. Essa tá por baixo daquela. E essa tá bem pequenininha, né? Preenchido. Essa pétala aqui, ela tá por trás do laço. Eu não fiz acabamento aqui do laço porque eu queria fazer primeiro a pétala. O ocre. Aqui, ó, por trás. Vou até fechar um pouquinho aqui. E ali dentro daquele espaço, você viu que tem aquele risco, né? Lá por dentro. E aqui um pouquinho, porque tá por trás do laço. Então, essa pétala vai ficar bem espremida. Agora, o caramelo.
E agora o sépia. Vou colocar o sépia bem aqui nesse cantinho, já vou separar aqui, ó. E aqui eu vou crescer ele um pouquinho mais. Eu vou pôr um pouquinho mais do caramelo aqui, pra mostrar que ela tá por trás. Aí, quando fizer o acabamento do laço, aí ela vai realmente ficar por trás. Agora, esta aqui. Eu tenho a marcação ali. Aqui tem aquele triângulo, né? Eu vou começar lá daquela linha onde ela tá encostada nas outras pétalas, por trás. E vou crescer aqui, ó, esfregando o pincel para poder sair o risco. Tá vendo que aqui tem um fundinho? Esse triângulo, ele vem aqui, ó, em direção a esse fundinho. Segunda cor, caramelo. Começo lá do cantinho e puxo aqui, ó. Terceira cor, o sépia. O sépia, ele vai fazer também aqui o movimento, ó. Você viu como é fácil? Você vai colocando a tinta nos lugares certos. Até lá em cima, só que aqui ele fica assim um pouquinho mais acentuado. Próxima pétala. Sempre com essa base. Se você quiser ter um pouco mais de agilidade, o clima favorece. Preencha a rosa inteira e vai fazendo rapidinho. É perfeitamente viável. Se não, faça como eu. Aqui em Curitiba, ultimamente, o clima não está favorecendo. Porque tá muito quente, gente. Ó, o cantinho, todos os cantinhos onde ela tá por trás. Puxar um pouquinho aqui pra fora. Segunda cor, caramelo. Terceira cor, de sombra, né? Porque a gente já tem uma base. Então, seria a quarta cor. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, então vou pôr um pouquinho só do caramelo. A próxima, e a gente já vai fechar o círculo da volta das pétalas de fora. Ocre ouro. Caramelo. E sépia. Só um pouquinho. Lava pincel. Eu vou encher todo esse miolo agora. Aqui eu nem vou colocar o ocre, eu já vou começar com o caramelo. Coloquei aqui no Vzinho, tá vendo? E é bem daqui que eu vou subir com esse pincel, fazendo batidinha, até sumir. Olha, que ficou bem redondinho. Eu tô com um pouquinho de tinta no pincel. E eu vou colocar essa tinta aqui, ó, por trás de cada risquinho que tem aqui. Tenta acertar em cima do risquinho, tá? Aqui, ó, eu vou separar. Eu vou passar esta por cima desta, só nesse cantinho aqui. Olha ali. E do lado de cá também tem uma pontinha. E eu tô deixando essa pontinha por cima desta e por cima desta. Agora, eu vou preencher esta aqui. Você percebe que ela já ficou na frente? Eu vou preencher inteiro. Então, um pouquinho. Aqui nós temos uma dobrinha. Eu vou preencher com amarelo também. Aqui temos dobrinha, mas a gente vai preencher tudo e vai fazer de uma vez. O risco vai aparecer tranquilamente. Olha, tá úmido, eu posso passar o pincel em cima
sem danificar nenhuma das partes, de forma bem delicada. Essa parte aqui eu vou fazer já com o caramelo. Eu tenho primeiro aqui, ó, uma dobrinha. E eu tenho essa linha, tá vendo? Vou passar o pincel bem em cima da linha, sem esfumar para lado nenhum. Aqui eu vou passar o pincel embaixo da dobrinha. Olha, e vou esfumando para fora. Pouquinho só do caramelo, tá? Não põe muito não. Porque aqui é a área de luz, é a área da rosa que tá mais alta. Então ela tá iluminada, não vai assim o sépia aqui, se for, é um detalhe só. Esse lado aqui vou deixar um pouquinho mais sombreado, porque afinal temos uma vela aqui. Aqui, nessa dobrinha, eu vou passar o risco, não, vou passar o pincel por cima do risco com um pouquinho do caramelo. Ali também tá aparecendo o risco bem nítido, então eu vou passando o pincel em cima, bem delicadinho. Aqui também, posso passar um pouquinho mais. Aí, agora eu vou fazer eu vou dar uma iluminada nela, e para isso eu vou usar o amarelo bebê. Deixo o branco para depois. E eu vou começar por aqui, ó, área de luz. Área de luz é onde você tem o amarelo limão puro. Você coloca a tinta do jeito que a gente fez aqui, ó, a sombra e a luz no laço. Você vai fazer aqui, deixando assim, manchadinho. Não é para alisar, certo? Aqui, ó, olha como eu coloco a pinceladinha. Aí, eu vou ajeitando na área de luz. A área de luz é onde tem o amarelo canário puro. Prontinho. Aqui deixei um pouquinho mais, aqui só bati o pincel. Agora essa, eu tenho isso aqui, ó, de área de luz. Mesmo colocando esse amarelo bebê aqui, eu não tô cobrindo o amarelo limão. O amarelo limão ainda aparece. Aqui em cima só tô encostando o pincel, não vou nem mexer. Vamos fazer a curva. E isso daqui, evita passar uma linha assim, reta. Coloque a tinta. Quando você só coloca, ela fica assim, cheia de detalhes. Ó, você vai apertando o pincel. Vai ficar um lugar que vai absorver mais, vai ficar um lugar mais crespinho. Não vai ficar esse reto, não passa o pincel reto. É pra ficar assim mesmo, babadinho. Aqui também, babadinho. Aqui vai ficar mais clarinho. Você viu o que eu fiz? Eu puxei daqui pra lá, depois eu puxei de lá pra cá. Aqui tinha aquele V escuro. Aqui também nem precisa ficar assim tão reto. Eu vou fazer uns babadinhos aqui. Agora aqui eu vou colocando a tinta de leve. Aqui tá por trás, então eu nem venho com muita tinta aqui. Chegamos na primeira. Agora a gente volta aqui em cima. Aqui também, ó, só vou colocando o pincel, apertando o pincel. Pouquíssima tinta. Pro lado de cá eu faço esse movimento, pro lado de cá eu faço este. Aqui eu já vou trabalhar de novo fazendo batidinhas. Não vou passar uma linha reta. Lembrando que essa área aqui é que fica mais clara. Então, sempre comece por aqui. Depois aqui, é aqui, ó, o ponto de luz.
E a pétala tá nessa posição, então a pincelada é assim. Essa pétala tá nessa posição, a pincelada assim, aqui e aqui. E agora a dobrinha. Dobrinha, você pega um pouquinho de tinta e vai encostando do lado de baixo. E pode até dar uma puxadinha assim, nesse sentido. Aqui, ó, acabou. Aqui eu tenho, dobrinha bem fina. Então, você só vai encostar teu pincel, já vai ficar ali um babadinho. Aqui é a mesma coisa, eu gosto de deixar esses dois do meio um pouquinho mais acentuados. Eu tenho uma rosa aqui que eu uso para ver esses detalhes, né? Uma rosa que não é natural, que eu mostro também para as alunas quando eu tô ensinando, para elas virem a rosa 3D, digamos. Fica bem mais fácil de entender. Aqui, ó, acabou fechando ali. Não, a linha de cima é reta. Vou voltar com um pouquinho do caramelo. Ajeitar aqui, ó. Isso é reto. E agora eu tenho que pôr um pouquinho do sépia, porque essa área aqui é uma área bem escura. Nem era sépia ali, era amarelo ocre, né, que é a base da rosa na área escura, porque isso daqui é uma pétala, deveria ser amarelo limão, só que aqui tem uma área de sombra grande, ó, vou pôr um risquinho aqui só para separar. Se tem dobrinha, não funcionou. Ó, tô usando o 0 para colocar aqui uma pétala. Se tem dobrinha, tem que ter uma pétala embaixo. E aqui seria amarelo limão. Em cima, as outras cores. Pronto. Agora o caramelo. Agora um pouquinho do sépia. Para acertar a linha. E ali no meio, a gente coloca um pouquinho do sépia. Aqui, ó. Pinguinhos. Tô usando o pincel 0. Não precisa encher toda a área. Você já tem uma cor um pouco mais escura. Então, é só mesmo pontinhos. Começa aqui dentro, deixa bem fechadinho. E vai raleando pra fora. Aí, já chega. Já vou fazer a linha aqui, ó, do laço. Essa parte que tá por cima da rosa. Viu? Passou por cima, leva a linha. Eu peguei aqui um pincel grande, número 10, com cerda, para fazer o acabamento aqui da transparência. Uma pincelada de clareador, você pode usar o diluente também, não tem problema. Uma pinceladinha de branco. Vou pegar aqui um pouquinho, ó, do branco com o clareador. Por quê? O branco, assim, ele vai ficar meio transparente. Ele não vai dar aquela cobertura, que se eu passar uma pincelada de branco aqui, vai cobrir tudo. Agora, se eu usar um pouquinho do clareador junto, ele vai ficar transparente. Agora, vamos ver como que nós vamos fazer. Aqui a gente tem uma área escura, aqui uma área escura. Eu tô pensando no vidro. O vidro tem que passar por cima disso aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos começar aqui, ó, nessa área bem do cantinho. Por que que eu vou começar aqui? Para você experimentar a sua tinta. Porque se a gente já passar uma pincelada aqui em cima, pode acontecer de ter branco demais e você cobrir tudo. Olha, passei ali com o clareador. Agora, eu vou seguir isso aqui, ó. Então, eu vou passar uma pincelada aqui em cima. Olha, viu? Tô seguindo aqui, ó, a linha.
Sempre mais clareador do que branco. Agora eu vou fazer do lado de cá. O escuro tá aqui. E eu tô colocando essa pincelada aqui, ó. É uma pincelada mesmo. E não tem começo e fim. Então, se ficar ali muito cheio de tinta, dá uma esfumada. Eu vou colocar um pouquinho aqui. No meio, né? Bem naquela área que ficou clarinha. Nós temos um escuro ali. E aqui ficou mais claro. E vou puxar uma pincelada reta pelo meio. Antes de chegar na vela, eu sumi com ela. Agora eu vou pôr uma aqui, ó. Olha só. Some pra cá e some pra lá. Some pros dois lados também. Agora outra aqui. E você viu que essa pincelada aqui do canto, ela segue essa linha. Ela não pode ser reta. Eu vou deixar a orientação dessa pincelada no teu risco. Aqui eu vou passar uma pincelada assim, ó, pelo meio. Por cima. Bem transparente. E aqui também. Olha como fica bem transparente. Onde tem escuro, aparece mais. Vou pegar um branquinho só, sem clareador. E vou acentuar aqui a beiradinha. Desde cima até embaixo. Do outro lado também. No meio dá uma disfarçada. Mais um pouquinho de tinta e vou descer mais um pouquinho aqui. Trabalha com muito pouca tinta, porque se você colocar muita, você não vai conseguir tirar. Mas se colocar pouquinho, você pode acrescentar. Aqui eu ainda podia colocar mais um pouquinho. Mas vou fazer assim. Dá pra ver bem aqui, né? Pincelada, 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 pincelada até embaixo. E aqui uma linha, aqui um pouquinho de tinta, outra linha, e aqui outra linha. Aqui outra linha, aqui outra linha, e depois nos cantinhos. Agora eu vou pegar um pincel número 2, vou pegar o amarelo ouro, que tem pouquíssima tinta. E vou fazer aqui em cima a beiradinha. Eu vou preencher essa beiradinha com amarelo ouro. Aqui eu tenho como se fosse um Vzinho compridinho. Você preenche também. Aqui do ladinho também vou pôr um pouquinho assim. Caramelo. Pouquíssima tinta. Você vai colocar aqui, ó, do lado direito. Uma pinceladinha. E aqui você vai colocar e vai puxar pra cá. Pro lado direito também, ó. Puxei, puxei, puxei. Agora eu troco de pincel, pego 0, pego o branco puro e eu vou iluminar em cima do amarelo. Um brilho e tem que ficar certinho. Outro ponto de brilho e aqui outro ponto de brilho. Também um pouquinho. Pronto, brilhante lá em cima. Enquanto seca essa parte pra gente ainda realçar o branco, nós vamos fazer as bolas. Eu acabei de reforçar aqui todas as linhas, porque agora eu vou preencher com o ocre e eu quero que as linhas apareçam. Eu tô usando o pincel número 10, só que agora ele tá paradinho. Primeiro essa bolinha aqui de trás. Cada uma eu fiz um frufruzinho diferente. Então nós vamos trabalhar assim. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho, número 2. Eu vou usar o caramelo para fazer uma sombra aqui,
porque ela tá por trás das outras duas, então aqui tem que ficar mais escurinho. Feita essa sombra, eu vou pegar assim, ó, cada cantinho. De novo, aqui, ó, cantinho, base e lado direito. Dou uma esfumada. Aqui nem vai. Aqui, ó, cantinho e lado direito. Cantinho e lado direito. Cantinho e lado direito. Você vai fazer isso, aqui só aparece o lado direito, ó, cantinho, lado direito. Você vai fazer isso em todos os losangos que tem aqui. Agora, o pincel só sujinho, você vai passando aqui pelo contorno, porque o redondo, sempre a coisa redonda, ela nunca fica com a mesma cor do centro ali. No canto, nas bordas, no canto redondo não tem canto, né? Nas bordas, sempre vai ficar um pouquinho mais sombreado. Pronto, já foi este. Eu vou iluminar com um pouquinho do branco. E a luz vai ser aqui, ó, o contrário. Nós fizemos assim com o caramelo, agora a gente faz assim com o branco. Pode dar uma esfumadinha também, mas não precisa esfregar muito, não. Ó, vai ficando assim. Aqui não vai muito. Tem lugar que só mesmo uma pinceladinha, só encostar o pincel. Você viu que eu comecei aqui pelo meio? Aqui tem que ficar a incidência de luz maior. Então, aí você já aprendeu a controlar a tinta no seu pincel e vai ficar mais fácil colocar pra cima. E aqui, vamos ter um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá, porque aqui é uma área de sombra, então não pode chegar muito branco. Isso. E agora, o último detalhe. Quero usar o sépia e o pincel zero. Aí você vai fazer assim, você vai partir do pontinho e vai fazendo esse detalhe aqui, ó. Não precisa ser uma linha, aquela linha retinha. Eu coloco o pincel ali e dou uma tremidinha. Então, se você fizer emendando em cada ponto de cruzamento desse, vai ficar sempre ali um pouquinho mais forte. O cantinho vai ficar mais forte e a tinta vai acabando do pincel à medida que você vai levando, espalhando ela. Vai ficar fortinho no lugar que precisa. Então, se você fizer assim, vai dar bem certo. Olha, agora aqui só o glitter para completar. E nesse caso aqui, eu vou colocar ainda um pouquinho de sombra de sépia aqui embaixo, ó. Só um pouquinho, tá? Aí, a outra. Ah, você pode pôr uns brilhos ainda, assim, ó. Só nestes aqui, tá? Não precisa ficar pinceladinha igualzinha, porque a luz tá vindo aqui. Agora eu vou encher a próxima com o ocre também. Aqui, já tô com o pincel número 2, caramelo. Esse lado, começando aqui pelo cantinho, vai ficar mais escurinho. Já tô providenciando isso, fazendo uma sombra com caramelo. Já vou puxar aqui por fora, ó, fazendo aquele acabamento que a gente fez lá. Toda a volta, é só um pouquinho, mas é bom que daí cobre o risco e faz o sombreado. Agora aqui dentro, eu tenho estas linhas, aqui, aqui e aqui, são 3, né? Eu vou colocar a sombra pro lado de fora, pro lado de trás.
Ó, aqui também. Eu ponho bem em cima do risco e dou uma esfumada pro lado esquerdo. Vou fazendo isso em todas elas. Aqui também, ó, coloco em cima do risco e esfumo pro lado esquerdo. Em cima do risco, esfumo pro lado esquerdo. Em cima do risco, esfumo pro lado esquerdo. Por mais um pouquinho aqui. Agora, aqui eu tenho um risco também. Eu só vou passar uma linha em cima do risco. Depois eu tenho as curvas. Também eu vou colocar a sombra aqui, ó, pro lado esquerdo. E aqui também a linha, passo uma pinceladinha de caramelo. Agora eu vou usar o branco. O branco eu vou colocar aqui, do lado contrário, não vou começar aqui. E também dou uma esfumadinha. Aqui, mesma coisa. E aqui a mesma coisa. Já vou colocar um brilho também aqui e aqui. Aqui e aqui. Um pouquinho ali. E agora o sépia, com o pincel 0. Nós vamos desenhar isso aqui, ó. Começa de baixo e vai até em cima. Começa de baixo e vai até em cima. Depois esse risquinho aqui, ó. Depois aqui começa, encontra, ó, tá vendo? Ele passa e vem aqui. E vai encontrar esse também. Olha lá. Opa, saí aqui. Mas eu vou passar o glitter depois por cima, isso dá uma boa arrumada no contorno ali. E agora a última. Preenchido, caramelo. Vou colocar o caramelo atrás da linha. Não, primeiro vou fazer o contorno de fora. Vou usar esse mesmo pincel 10. Toda essa área. Aqui embaixo também. Aqui, não muito, mas tem que pôr um pouquinho também. Porque afinal tá redondo. Redondo tem sombra. Deixa eu colocar... Ah, eu posso ainda colocar um pouquinho do sépia aqui, ó, nessa que tá atrás. Aqui nesse cantinho. Aí, agora o pincel 2, que facilita o trabalho, né? Porque ele é pequenininho. Coloco a tinta em cima do risco. E esfumo um pouquinho pra esquerda. Esfumo pra lá. Esse do meio também. O do meio sempre fica retinho. Esfumo pra esquerda. E assim os outros. E agora o branco. Aqui eu não vou pôr na borda, eu vou pôr um pouquinho pra dentro. Aqui sim, eu vou pôr aqui, ó, em cima do risco. Dou uma esfumadinha. Aqui também. Dou uma esfumadinha. Aqui também. E aqui o último. Agora uma pinceladinha de luz aqui, outra aqui, até outra ali. Só não coloque reto, tem que ficar assim meio curvo, tá? Vai subindo ali um pouquinho. E o acabamento também com o sépia. Menos o contorno de fora, aqui dentro eu vou colocar o sépia. Cuidado para não descentralizar isso aqui, tá? Tem que sair todos daqui. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Vai sair todo mundo de um pontinho só. Então, você pode fazer... Eu vou colocar no risco isso aqui, ó.
É aquela partezinha da bolinha onde a gente pendura, né? Eu risquei aqui, nem me lembrei do detalhe. É um negocinho assim e depois uma curvinha. Vou colocar esse pra cá, vou colocar bem aqui. No teu risco vai, tá? Aí caracteriza mais a bolinha. Inclusive, você pode fazer do mesmo jeito, só que usando de base, ao invés do ocre, você use o amarelo ouro, tá? Substitui o ocre pelo amarelo ouro. Eu acho que vai dar um resultado bem legal também, porque quando eu terminei essa bolinha aqui de trás, eu olhei, eu enxerguei um presunto. Então, o amarelo ouro eu acho que vai ficar mais caracterizado de bola, tá? Mas eu gostei desse também, do resultado desse aqui. É só uma sugestão pra você. Aí, ó, bolinhas. Um tiquinho do branco assim, só pra fazer um brilho aqui, ó, do lado da luz. E pra fazer aparecer um pouquinho mais. Aí. Vamos concluir agora o branquinho ali da manga, da lâmpada. Tô novamente com o pincel número 2 e o branco puro. Olha o que eu fiz. Pinceladas com esse branco puro, do jeito que ele vem no vidro, no pote, tá? Ó. Você vai colocar naquele lugar que a gente colocou com clareador, mas só que agora é um pouquinho menos. E você vai colocar assim, ó, enche o pincel, põe a tinta e não fica esfumando. É só isso, tem que deixar marcado o branco. A parte do esfumar já foi. Pronto. Aqui também eu vou pôr um pouquinho do branco. Aqui uma pinceladinha e aqui uma pinceladinha. Então é isso aí. Como eu fiz o fundo antes, aqui embaixo agora eu achei que ficou muito claro. Então eu vou pegar o sépia novamente e vou fazer uma profundidade um pouquinho maior aqui, ó, nessa parte aqui embaixo. Só nesse cantinho. Aqui no cantinho entre as bolas e aqui no final. Que eu puxei assim um pouquinho de sombra também. Eu vou esfumar um pouquinho de sépia. Assim, eu acho que dá um pouquinho mais de sustentação pro elemento, né? Tô usando o pincel número 2 porque é um espaço assim que tem que ficar bem pouquinha tinta. Agora aqui, pertinho da fita. Aqui também um pouquinho. Pronto. A parte da base reforçada. Agora só mesmo glitter. Nós temos dois tipos de glitter. Esse daqui, que vem no potinho, que você aplica com o pincel, com o dedo, em áreas maiores. E esse daqui, que é o dimensional ouro. Os dois são cor ouro. Você aplica com o próprio bico. Ó, ele vai sair e você já vai colocando. Vou colocar aqui também, ó. Ele tem uma cola que ele vai segurar o glitter no pano, mesmo que lave. Eu gosto muito do glitter, do brilho. Gosto de colocar ele assim, ó, na área de sombra. Um pouquinho. Fica bem legal. Então, vou contornar assim o laço. Eu vou colocar aqui, ó, nesses galinhos. Vou fazer assim com o bico da bisnaguinha em volta das bolinhas. Na rosa eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, só
nas áreas escuras. Eu não vou fazer um contorno nela, tá? Só um pouquinho aqui nessa área que tem sombra. Aqui dentro. Nas folhas, eu vou usar essa daqui. Vou colocar no meio, em algumas ranhuras, no contorno, mas sem aquela coisa rígida. Aqui tinha mais um galinho desse, resolvi não colocar. Ó, colocando no galinho. Aqui, você vai pondo, ele dá uma falhadinha, às vezes, pode deixar. Não precisa encher e deixar gordo com o glitter. Aqui eu vou colocar só um pedacinho aqui na chama e nessa área escura aqui de cima da vela. Não vou colocar nessa parte aqui porque tá lá por trás. Agora nessa aqui de baixo eu posso colocar, ó. Essa parte aqui é uma parte que tá por fora, ali tá lá por dentro. Na manga, aqui eu vou colocar na área de cima, onde eu tenho o dourado. Não vou colocar no contorno. E nas bolas eu vou passar toda a área, toda a volta, toda a área que tem sépia. Vou passar no contorno e depois em cima daquele risquinho de sépia. Elas vão ficar bem brilhantes. Olha que legal. Eu vou colocar no meu, depois eu mostro pra você ele prontinho. Trabalho concluído. Eu gostei bastante, mas olha, uma sugestão. Depois de pronto, eu percebi que se a gente tirasse, se a gente desmembrasse, ó, tira essa parte, só isso daqui já daria um risco muito bonito, né? Mas, enfim, fiz ele desse tamanho porque eu gosto de trabalho grande. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado. E até o próximo vídeo.